Olá, olá, Evandro Gomide aqui. Se você está aqui é porque você em algum momento acaba confundindo e errando a diferença entre as palavras story e history. Então quero te mostrar isso, quero resolver essa questão de um jeito bem simplificado. Então fica comigo até o final e se estiver gostando, deixa o seu joinha aí e não esquece de se inscrever aí no canal. Para começo de conversa, vai ter alguém que vai levantar a mão e vai falar assim: Eu acho que a diferença é a mesma que em português. A gente tem história com HI e a gente tem história com E. não. Em português, história com E é história tipo a história do Chapeuzinho Vermelho, do Saci Pererê, da Bela e a Fera. É um conto fictício. Enquanto história é o quê? É isso também, é a mesma coisa, só que pode ser também a história no sentido de fatos históricos, tipo a história do Brasil, a história da Europa, a história da civilização. Então em português, história com HI é qualquer tipo de história que você pode pensar na sua vida pode ser usado com história de HI. Então, para resumir a história, com perdão do trocadilho, use história com HI para tudo, porque história ninguém usa mais, já caiu no desuso. Existe lá no dicionário? Existe, mas ninguém usa. Mas em inglês, a história é diferente. Fiz o trocadilho de novo, né? Às vezes para a gente aprender uma coisa, o primeiro passo é desaprender. Então eu quero que você esquece nesse momento tudo que você sabe ou acha sobre history e story. Porque eu vou te dar um modelo novo, um jeito novo de ver e eu acho que vai servir melhor do que o que você está usando na sua cabeça. Então vai lá na sua cabeça e aperta o delete em tudo que você sabe sobre history e story. Aí vai lá na lixeira e deleta da lixeira também. Beleza? Pode ir lá que eu estou esperando. Agora sim a gente pode começar. Sabe o History Channel? Você conhece o History Channel? Se não conhece, dá um Google lá e vê lá o que é. Ele é um canal americano, que ele tem também agora coisas no YouTube, coisas na internet em geral. Um dos principais focos deles, pelo menos lá no começo, não sei como está bem agora, mas um dos principais focos era contar coisas de fatos históricos. Sabe assim, o Egito Antigo, a Idade Média, a Revolução Francesa, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, a abolição da escravidão no Brasil, sabe essas coisas que são assim fatos históricos que a gente estuda na aula de história? Isso então é history, certo? O History Channel não conta, por exemplo, a história do Saci Pererê, não conta a história da Bela e a Fera, por quê? Porque isso daí são histórias no sentido de não são fatos históricos, são contos, mas não são fatos históricos. E também não te conta lá no History Channel a história de quando você conheceu o seu marido, a sua esposa, aí vocês começaram a namorar, aí um dia vocês foram no parque. É uma história linda, é uma história muito legal, mas não são fatos históricos. É real? É real, é uma história real nesse caso, mas não é fato histórico. Então é isso que é history, é a história no sentido dos fatos históricos, aquilo lá que a gente estuda na escola. Então na escola você tinha as suas history lessons, as suas aulas de história. Uma das coisas que você estudava lá era, por exemplo, The History of Brazil, a história do Brasil. E aí a gente pode pensar que durante a história a gente teve pessoas que ficaram muito famosas, pessoas marcantes. Então você pode falar, por exemplo, Albert Einstein was one of the most famous people in history. O Albert Einstein foi uma das pessoas mais famosas da história. Se a gente observar esse momento que a gente está vivendo agora, pelo menos agora enquanto eu estou gravando o vídeo, a gente pode falar que essa pandemia que está acontecendo está mudando o curso da história. A gente pode falar, this pandemic is changing the course of history. Então isso é history. Fica na cabeça com o History Channel, ele vai te ajudar, vai ficar bem mais fácil de você lembrar. Agora a gente vai dar um passo além. Então se você não entendeu 100% tudo que eu falei até agora, volta lá e assiste de novo, certifique-se de que você entendeu 100%. O que é esse passo além que a gente vai dar agora? É o seguinte, assim como a gente pode ter a history como a história, a sequência de fatos históricos de um país, de um continente, né, a história da Europa, a história do Brasil, a gente pode pensar também que a gente tem essa sequência de acontecimentos históricos em relação a um tema específico. Imagina que você compre um livro que está contando, por exemplo, a história de um gênero musical, a história do rock, por exemplo. Esse livro ele vai contar lá, em 1955 nasceu uns primeiros músicos ali que estavam fazendo um tipo diferente de música. Aí depois veio o Elvis Presley que fez isso e aquilo. Aí em 1962 os Beatles lançaram. Aí depois surgiu uma variação do rock. Ele está contando a história do rock como se fosse uma sequência de fatos históricos mesmo. Assim como tem a história do Brasil, que primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, aí teve a colônia, teve o império, não sei o quê. A gente pode pensar então
na sequência de fatos históricos para um tema específico. O que mais, além disso, por exemplo, da história do rock? A gente pode ter, por exemplo, a história das viagens espaciais. Não é? Tipo, na década de 50 criaram o primeiro foguete, e aí, não sei que ano, lançaram o primeiro foguete para fora do planeta. Aí, em 1969, o homem conseguiu pisar na Lua. Essa é a história das viagens espaciais. É uma sequência de fatos históricos também. O que mais? A gente pode ter, por exemplo, a história do cinema. Em tal ano criaram as câmeras, aí em tal ano fizeram o primeiro cinema, o primeiro filme mudo, depois botaram som no filme, aí botaram cor. Isso também pode ser a história do cinema, isso também é history. Agora que ficou claro o que é history, fica muito fácil saber o que é story. Por quê? Porque story basicamente vai ser qualquer outro tipo de coisa que você fala história, vai ser story. Tudo que não tem a ver com fatos históricos. E aí então, vamos ver um exemplo. Por exemplo, lembra do filme Toy Story? O filme Toy Story tá contando o quê? Tá contando, tanto que o nome dele já fala, né? É a história de brinquedos, história dos brinquedos. Mas que tipo de história dos brinquedos? É a história dos brinquedos tipo, em tal ano foi criado o primeiro brinquedo, aí depois, em tal ano, criaram os brinquedos de corda, depois criaram brinquedos elétricos. Não é isso, né? Isso seria history. Aqui não, aqui é uma história tipo de um menino que tinha o cowboy. Aí a mãe dele foi e deu pra ele um brinquedo que era diferente, que era o astronauta. Aí os brinquedos falavam, e aí o cowboy não estava gostando muito do astronauta, começaram a brigar. Isso é uma história, a história da vida dele ali, a história é uma história que aconteceu. Seja real ou não, nesse caso era fictícia, mas poderia ser real, mas não é fato histórico. O que mais? No Instagram, você tem ali o quê? O que você tem no Instagram ali em cima, aquelas bolinhas, aqueles negócios que o povo põe? Aquilo é story, não é? É uma story. O que você faz ali? Você põe uma sequência de fotos ou uma sequência de imagens, vídeos, para contar alguma coisa, para contar uma pequena história. Você está contando ali a história da colonização da Índia? Não, você está contando uma história que aconteceu ali no seu dia a dia, você está mostrando ali você fazendo um jantar do Dia dos Namorados, né? Então aquilo é story. As próximas vezes que você for assistir um filme, dá uma olhada no cartaz original, muitas vezes o filme está escrito assim, ó, tá escrito assim lá, ó, Based on a True Story. Based on a True Story. Que ele está falando baseado em uma história real. Baseado em uma história de uma pessoa, uma história de alguma coisa ali, tipo, sei lá, tinha um menino que gostava de jabuticaba e aí ele conheceu um outro menino. Então é a história da vida de uma pessoa, uma história específica, não é um fato, quer dizer, não é assim, não é a história do Brasil, não é a história do mundo. E aí, sabe aquele tio que você tem que adora contar umas histórias da vida dele, umas histórias parecem meio mentirosas, outras são engraçadas? Não, aquilo são stories. São stories, são histórias da vida dele, não são fatos históricos. Então são stories. Então você pode falar, ô tio, conta aí pra eles aquela história do dia que você viu um macaco na sua casa. Então, tell them the story about that time you saw a monkey in your house. É isso que é story. São histórias que você conta, sejam fictícias ou reais, mas que não são a sequência de fatos históricos que nem a gente vê no History Channel ou na sua aula de história da escola. Agora um último detalhe que eu resolvi deixar do final de propósito, agora que você já está claro aquela ideia do history e do story, eu vou acrescentar mais um possível uso do history. O history também é usado, sabe quando você fala assim do seu histórico médico, por exemplo, que são as coisas que aconteceram com você, de saúde, os problemas de saúde que você teve, as cirurgias que você já fez, é o seu histórico médico. Isso também é history. Ou o histórico da sua carreira, os empregos que você teve, o seu histórico, né? O histórico da sua carreira, também é history. Como que você pode fazer para lembrar disso daí, para fazer uma associação boa e não esquecer mais? Simples. Pega o seu navegador, tipo o Chrome, por exemplo, você usa o navegador da internet, e passa ele para o idioma inglês. Passa ele, tudo que está escrito lá, vai na configuração e muda para inglês. Você vai ver que quando você for consultar o seu histórico, o histórico de sites navegados, acessados, ele vai estar lá como history. Então o histórico do navegador é history, assim como qualquer outro tipo de histórico, o histórico de saúde, o histórico da sua carreira. E antes da gente terminar, vale a pena lembrar que ou a palavra é history ou a palavra é story. Não tem uma outra palavra que mistura, por exemplo, a pronúncia das duas, como eu vejo algumas pessoas mais criativas falarem tipo history.
Isso não existe. Não, history não tem, porque não é nem history e nem story, ficou ali no meio termo. Então se for history, veja que começa com H, o H tem som de H, então é history. E se for story, começa com S, não tem um I, não tem nada que tenha som de I lá na frente. Qual que é o som do S? O som do S é esse aqui, ó. Certo? Então é story, story, history ou story. É isso. Conta pra gente aí o que você achou nos comentários. Compartilha lá no seu stories do Instagram. É só ir lá achar o post no Instagram, compartilhar. Deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.